Esse dispositivo que o inimigo criou, muitos mesmo. Muitos são depois da ressurreição. TV, teatro, telefone, rádio, internet. Isso é depois da ressurreição e esses são mecanismos bem fortes. Basta ver, você olha para o homem hoje e para a mulher, veja o que foi feito do corpo e do que fazem dos seus corpos. Ignoram totalmente e estão presos. E pobre mesmo. E essa pobreza continuará porque as pessoas ignoram o Evangelho. Se você ignorar o Evangelho, não tem como você sair desses laços. É necessário ouvir o Evangelho para que haja o arrependimento. De alguma forma você seja desprendido desses laços. Que esses mecanismos criados pelo inimigo são laços, e laços fortes para serem quebrados. Uma pessoa que está na prostituição é muito difícil de sair. Está dependente de um vício químico, bebida, é muito difícil de sair. E na pobreza com raiva de Deus e de todos, muito difícil de sair. Então o diabo, ele é o grande culpado de tudo isso. Eu diria que Deus considera ele o culpado de todo o mal que está neste mundo. Foi ele que semeou a semente maligna em Eva e Adão. Porque a terra, o chão, é o nosso coração. E como ele semeou no princípio, todos nós já nascemos com essa natureza. Precisamos ouvir o Evangelho e ver, e ouvir, e aprender o que Deus fez, que foi arrancar esse mal, extrair essa semente e essa erva daninha, quando Jesus foi crucificado, e nós fomos crucificados com ele. Na ressurreição nasce um novo homem. Não vai nascer, já nasceu. Então nós precisamos do Evangelho, hoje anunciar o Evangelho, e não ficar com blá e um monte de conversa tola, e os homens testemunhando deles mesmos, e não do Evangelho, falando deles mesmos. Isso não contribui para que uma pessoa seja regenerada. É o Evangelho. O Evangelho é que faz da velha criatura uma nova criatura. A palavra de Deus. Não é o que eu era e agora eu sou. Não é eu falar disso. Passar horas e horas num púlpito com 30 pessoas, com 40, com 50, com 100, com 1.000, com 10.000 pessoas, falando bobagem de mim. Falando do que eu fui, do que eu era e do que eu sou agora. E o que é que eu sou agora? Isso não salva ninguém, não regenera ninguém. Minha experiência não regenera ninguém. O que regenera é o Evangelho de Jesus Cristo, é o que Jesus fez. E o que é que Jesus fez? Ele me levou a morrer com ele, eu morri com ele. Eu ressuscitei com ele, ele vive em mim. Eu perdi a minha vida velha. Agora eu sou uma nova criatura. Eu sou um novo ser, um ser sem igual. Nova criatura, eu sou uma nova criatura. Deus me fez de novo, você é uma nova criatura. Você não sabe disso porque você tem olhado para as religiões, para o cristianismo que tem sido tratado como uma religião e não é. É a boa nova, é a boa notícia. O cristianismo é Jesus tirar você de dentro desses buracos que você está jogado. Buraco da incredulidade, da ignorância, da arrogância, a
aquilo que é maravilhoso e está na terra para todos. Todos podem, pela graça, ter acesso ao Evangelho do Cristo. O Evangelho. Mas aí você vai às igrejas e quando chega lá, dá uma tristeza. Se você tivesse oportunidade, eu, quando sou levado a esses locais, se eu tivesse oportunidade, e quando eu estou lá, mas como não, eu vou em algum lugar, não dá para você dizer, cala a boca, você está falando de si mesmo. Cadê a Bíblia? Cadê a palavra de Deus? Cadê o Evangelho? Porque não expõe o que Jesus fez e nunca mais vai fazer. Nunca. Eu preciso conhecer, eu preciso saber. As pessoas precisam saber da novidade, da boa nova, do que Deus fez há muitos dias atrás para os homens. Para Deus não é muito, mas para os homens é. 2000 anos para o homem é muito tempo. Para Deus não é nada, é um dia. Mas os homens continuam usados pelo poder das trevas, da ganância, da ambição, do contentamento, da inveja, de querer parecer para os outros que sabe alguma coisa e não sabe de nada. Nada. É porque a gente que está lá no auditório não tem como dizer. Cala a boca, tu não está falando de ti, tua experiência não me salva. Salva de quê? Por que tu não lê a Bíblia? Não passa a Bíblia, o Evangelho de Jesus. Eu preciso da palavra de Deus, eu preciso do Evangelho de Jesus Cristo. É Ele que me salva. É nele que eu vou encontrar. É Ele que vai falar o que fez por mim. E vai me ensinar. E vai tirar minha mente mundana e colocar a mente dele, que é a palavra dele, entrando pelo meu ouvido. E não o testemunho de que alguém era e é, e agora é o quê? Aí é o cachorro que vomitou e voltou e come o seu próprio vômito. É a porca lavada falando, porca falando. A Bíblia fala que uma jumenta falou. Não tem registro que porco falou. E sim os espíritos. O chefe daquela legião do Gadareno pediu para entrar nos porcos. Mas foi o demônio. Não foi os porcos que falaram. E aí você vê o testemunho que as pessoas dão é de si. Não do Evangelho de Jesus, do que Jesus fez, do que ele sofreu, do que ele padeceu naquela cruz. Para que eu hoje fosse e seja liberto, limpo, lavado, purificado, regenerado. E aí não interessa a opinião de quem quer que seja, quem fez isso foi Jesus. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário com essa finalidade, de me purificar, de me lavar e de me remir. A redenção está nele e a remissão dos pecados é nele. Foi ele quem assumiu a minha morte e morreu a minha morte e me levou a morrer com ele e me ressuscitou com ele para a glória dele. Foi aí que ele venceu Satanás. Por isso que eu digo a você, há muitos dispositivos mantendo as pessoas pobres e necessitadas de tudo. Mas vai falar de Jesus, vai falar do Evangelho, que as pessoas olham para a religião. Porque foi ensinado a priori que a religião, o costume, os dogmas que você pratica é quem mantém você em Cristo. Não é verdade isso. Não é os seus costumes, as suas tradições e o seu legalismo farisaico. Não é.
É o que Jesus fez. Agora você sabe o que Jesus fez? O que foi que Jesus fez? Você sabe o que é graça? Você sabe qual foi a ação do Senhor Jesus Cristo em seu benefício? O que é que ele fez por você? Para que você, ao nascer e ao se desenvolver e a começar a ouvir neste mundo, pudesse ouvir e ser despertado para segui-lo. Tem que ser por amor isso. Você deve seguir Jesus por amor ao que ele fez por você. Não deve ser porque você está fazendo algo, está praticando algo. Não. Então eu não devo praticar boa obra? Sim, deve. Depois que você crer, confiar inteiramente no que Jesus fez, deve fazer boas obras, boas coisas. Vá e faça. Mas você já crê que é salvo pela graça, pelo amor de Jesus Cristo, porque ele quis se submeter àquele martírio? Não foi porque você de alguma forma o encantou. Não, nós todos estávamos perdidos. Ele diz isso, Paulo, quando escreve aos Efésios no capítulo 2 e no verso 5, ele diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados e ele nos vivificou. Efésios 2, 5. E no 2, 6, Efésios, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos ressuscitou. Não vai ressuscitar. Ele não vai ressuscitar. Ele já nos ressuscitou juntamente com ele. E nós precisamos saber disso. O Evangelho fala isso. Mas você vai para as igrejas, vai para as televisão, vai para as rádios, vai para as internet. As pessoas estão falando é de si. Os testemunhos que elas estão dando é de si. Do que elas alcançaram. Eu era ansioso, eu era, agora eu não sou mais ansioso, eu agora não sou mais dependente, eu agora estou assim. Isso é uma graça que fez bem a você. Mas eu não preciso do seu milagre, eu preciso do meu milagre em Cristo Jesus, que é a ressurreição. Mas eu não posso usufruir da ressurreição se eu nem sei como é que Jesus ressuscitou e por quê. Quem eu sou nesse mundo? Quem você é? Você já perguntou isso? Ou você é aquele coitadinho que fica... a gente tem que ser pobre, desgraçado por aí mesmo e pedindo esmola para que Deus tenha misericórdia de nós. Eu lembro de um homem que eu conheci quando eu fui encontrado pela graça de Deus no Evangelho e a revelação do seu Evangelho no meu coração. Quando eu fui encontrado, eu tinha uns colegas, uns amigos, e eu tinha um amigo, ele já morreu agora. Ele era um velho, bem velhinho, um pretinho. Aí ele via eu anunciando o Evangelho, ele viu eu antes, né, de anunciar o Evangelho. Ele me conhecia antes, então ele viu a coisa que aconteceu comigo, né, a transformação. Então ele dizia assim, ele me chamava de Francisco. Ser besta, Francisco, tu sabe lá, qual a inteligência dele? Tu sabe lá, eu estou lá na porta do céu, quando eu morrer, estou lá de coca na porta do céu. E aí Jesus vem vindo para entrar no céu e olha para mim e me vê eu lá de coca e diz, põe a mão na minha cabeça e diz, Bernardo, entra aí, o nome dele era Bernardo, entra aí. Olha a inteligência. Eu digo que isso não acontece não, companheiro. Primeiro que Jesus não vai vir de lugar nenhum para entrar no céu. Ele está lá. E ele não sai para lugar nenhum. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. E você jamais, por mais coitadinho que você seja aqui, ou miserável que você seja aqui,
vai ficar de coca como as pessoas ficam aqui na porta das igrejas. Lá no céu alguém vai ficar na porta e os santos vão passar e Jesus vai ter piedade de você e vai dizer para você entrar. Isso não acontece nunca, porque ele já fez isso aqui na terra. A porta é ele. E ele disse isso, ele fez isso lá naquela cruz, quando ele estava pendurado naquele madeiro. Ali ele estava salvando todo coitadinho, todo homem que crê. Pobre espiritual, pobre financeiro e rico financeiramente. Todo ele, aquele que crê e for batizado será salvo. Marcos 16:16. João 3:18 diz que quem crê é salvo. Quem crê. E quem não crê, condenado. Então eu preciso crer, porque qual é a lucidez? Qual é a sensatez desse pensamento? Crer. E você sabe o que é crer? Crer é confiar inteiramente no que Deus fez em seu Filho Jesus, para nosso benefício, para o meu benefício, para o seu benefício. Pobre, você que é pobre, você que é rico. Deus fez isso por você. Agora você precisa ouvir o Evangelho, porque o Evangelho é a boa notícia, tratando de você, é a seu respeito, é a seu favor, é a seu benefício. É o benefício que Deus fez por graça, porque Ele quis fazer. Ele salvou você, Ele não vai salvar você, Ele já salvou você. Você precisa se achegar ao Evangelho. Eu lhe dou de graça esse conselho. Você tem uma casa? Compre uma Bíblia. Venda a casa. Compre uma Bíblia. Você tem um carro? Tem algo de valor? Venda. Compre uma Bíblia. E vá ler a Bíblia. E peça a Deus que lhe dê compreensão, entendimento, olhos para ver, ouvido para ouvir o que Ele está dizendo na sua palavra. Se você for para uma reunião qualquer, um culto qualquer um dos modelos religiosos que estão na Terra, qualquer um que você for, qualquer um desses locais que você for, e chega lá o sujeito começar a falar de si, não é de Jesus. Tem que ser a Bíblia, a palavra de Deus. O senhor tem que andar na Bíblia. Por isso, examine as Escrituras. Elas testificam do Senhor. E esse benefício é para você. O novo nascimento, a nova vida. É para você, é para mim, é para o ser humano. Glória a Deus. Usufruir desse benefício. Esse é o milagre que as pessoas precisam. Ouvir o Evangelho. Essas organizações que estão na Terra deveriam ensinar o Evangelho. Mas como vão ensinar se não tem? O Isaías disse isso. Como vão pregar se não foram enviados? Como falarão disso? E como darão o que não tem? É muito difícil de dar o que não tem. Não tem? Não pode dar. É isso que os seres humanos precisam. Do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Evangelho é a Bíblia. Não é minha experiência que eu devo falar dos meus costumes, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu obtive. Não. Eu preciso falar do que Jesus fez. Fez e está feito. É meu e é seu. Após. Tome posse. É seu. É seu.